Porque, em um mundo onde a parceria é frequentemente exaltada como a maior realização, algumas mulheres escolhem, de forma consciente, pacífica e até mesmo alegre, viver sem um homem. Porque alguém se afastaria do sonho tradicional, aquele que vemos nos filmes, nos contos de fadas, nas esperanças sussurradas pelas famílias. E, indo ainda mais fundo, e se viver sozinha não fosse, de fato, sobre solidão, mas sobre algo muito maior? Será que isso se resume a uma decepção com os homens? Ou a medo? A um desejo de independência? Ou será que estamos falando de algo completamente diferente, algo enraizado na própria evolução da consciência humana? Hoje, não estamos apenas fazendo perguntas, estamos gentilmente desvendando camadas. E talvez, ao final desta reflexão, você passe a enxergar a vida, o amor e o feminino de um modo novo. Vamos começar pelas raízes. Muito antes do Wi-Fi, dos contatinhos e mesmo da ideia moderna de casamento, os seres humanos viviam em tribos, onde a sobrevivência, e não o romance, era o que unia as pessoas. Os relacionamentos tinham funções práticas: proteger, alimentar, garantir a continuidade da linhagem. Amor e romance eram luxos, quase sempre deixados em segundo plano. Hoje, o cenário é completamente diferente. A sobrevivência já não depende de ter alguém ao lado o tempo todo. As mulheres trabalham, constroem, criam, lideram. Elas curam, ensinam, protegem e elevam a vibração da sociedade, muitas vezes, sozinhas. E quando as antigas necessidades de sobrevivência deixam de existir, algo sagrado, muitas vezes oculto, começa a emergir, o eu. Mas não o eu definido em relação a outra pessoa. Estamos falando do eu que Carl Jung descreveu como o centro mais profundo e verdadeiro do ser. Ele chamou esse processo de individuação, o caminho onde uma pessoa se torna completa, não ao se fundir com outro, mas ao se tornar plenamente ela mesma. Para muitas mulheres, especialmente nos dias de hoje, essa jornada rumo à individuação leva naturalmente a uma reavaliação dos relacionamentos. Não porque odeiam os homens, nem porque estão emocionalmente feridas, mas porque estão respondendo a um chamado maior, o da integridade, da união interior entre as energias masculinas e femininas que existem dentro de si. Durante gerações, mulheres receberam roteiros invisíveis sobre como deve ser uma vida bem-sucedida, encontrar um homem, se casar, ser escolhida. Mas esses roteiros nem sempre correspondem ao caminho da alma, especialmente para mulheres sensíveis ao seu mundo interior, à sua intuição, aos seus sonhos e à sua jornada espiritual. Carl Jung ensinava que a psique humana é cheia de arquétipos, energias universais e poderosas que nos influenciam, mesmo que não tenhamos consciência disso. Para as mulheres, um desses arquétipos é a anima, o espírito feminino interior. Mas Jung também reconheceu que as mulheres possuem um animus oculto, o masculino interno. À medida que uma mulher cresce em consciência, ela encontra seu animus, essa energia protetora, sábia e forte, que antes costumava ser projetada externamente em um homem. Quando ela reconhece dentro de si, percebe: eu já tenho força, já tenho visão, já tenho proteção. E isso muda tudo. Escolher a solitude, nesse contexto, não é sinal de solidão, mas de soberania. É um resgate de um poder que nunca foi perdido de verdade, apenas esquecido nas curvas do que a cultura espera delas. Então, quando uma mulher escolhe viver sem um homem, pode parecer uma rebelião para quem vê de fora, mas por dentro é, muitas vezes, um retorno ao lar, um rito espiritual, um sagrado lembrar de quem ela é. Se a individuação é essa jornada rumo à completude, você pode se perguntar: por que nem todo mundo trilha esse caminho? A verdade é que ele não é fácil. Jung disse: não há despertar da consciência sem dor. Antes de encontrar os tesouros dentro de nós, muitas vezes, é preciso encarar nossas sombras. Para muitas mulheres, a decisão de viver sem um homem não vem do ódio, nem da frieza. Ela nasce desse trabalho interior, do enfrentamento dos roteiros invisíveis, das feridas inconscientes, das histórias herdadas que insistem em dizer: você só será completa quando alguém a completar. E aqui chegamos a algo ainda mais profundo. Jung descrevia a sombra como a parte inconsciente da psique, aquilo que negamos, reprimimos ou nem sabemos que existe. Por séculos, as mulheres foram ensinadas a esconder partes de si, sua ambição, sua raiva, sua natureza selvagem, sua profunda sabedoria espiritual. Na linguagem junguiana, o animus era muitas vezes projetado para fora, em vez de ser reconhecido internamente. Quando a mulher começa a encarar sua sombra, ela passa a perceber: eu não estou incompleta. Eu apenas me esqueci de quem sou. Há uma dor silenciosa nisso tudo,
Muitas mulheres cresceram com a expectativa inconsciente de serem cuidadoras dos outros, mas não de si mesmas. Foram ensinadas a se sacrificar, a servir, a se abandonar. Optar por viver sem um homem, nesses casos, pode se tornar uma forma de cura para essa ferida ancestral. É uma forma de aprender a se maternar, não de forma fria ou rígida, mas com mãos suaves e compassivas, talvez de um jeito que nunca foi ensinado antes. Quando uma mulher decide cuidar primeiro do seu próprio jardim, direcionando sua energia para si mesma, ela se transforma. Deixa de procurar um homem que a complete, e passa a buscar conexões que a complementem, mas que não a definam. E, às vezes, a alma é chamada a trilhar esse caminho sozinha, por um tempo ou até mesmo por toda a vida. Não por amargura, mas por um profundo respeito por si mesma. Algo ainda mais sutil acontece nesse processo, algo que muitas vezes passa despercebido por quem vê de fora. Muitas mulheres vivenciam um despertar espiritual ao escolher esse caminho. Elas começam a sentir a vida fluir de maneira diferente dentro delas. Passam a questionar não apenas os relacionamentos, mas a própria realidade. Será que o modelo tradicional de amor ainda serve à minha evolução? E se a verdadeira parceria não for sobre posse, mas sobre liberdade mútua? E se a solidão for, na verdade, uma mestra sagrada, e não um castigo? Jung teria sorrido diante dessas perguntas, porque para ele, o processo de individuação não se tratava de se encaixar nas expectativas da sociedade, mas de seguir o fio do verdadeiro eu, mesmo que isso levasse ao desconhecido. Então, ao vermos uma mulher que escolheu viver sem um homem, talvez devêssemos parar de nos perguntar o que há de errado com ela e começar a nos perguntar: que novo mundo ela está construindo dentro de si? Vamos ampliar a perspectiva. E se mulheres optando por viver sem homens não fosse apenas uma escolha pessoal, mas parte de uma mudança evolutiva mais ampla? Carl Jung acreditava que a humanidade evoluía não apenas de forma biológica, mas também psicológica e espiritualmente. Ele chamava isso de o desdobramento do inconsciente coletivo, esse rio oculto de símbolos, arquétipos e instintos que molda a humanidade através das gerações. Atualmente, estamos vivendo uma mudança profunda, a ascensão da consciência feminina. E aqui, feminina não se refere ao gênero, mas à energia arquetípica de que Jung falava, aquela que valoriza a intuição acima da lógica, o ser acima do fazer, a conexão acima da dominação, a verdade interior acima da imagem exterior. Durante séculos, a sociedade foi moldada pelo princípio masculino: ação, conquista, realização. Mas quando as mulheres, e, na verdade, todas as pessoas, começam a honrar o feminino dentro de si, algo extraordinário acontece. As estruturas antigas começam a ruir. Os mitos antigos perdem sua força. O mito de que o sucesso é uma casa com cerca branca e um casamento tradicional. O mito de que é preciso ser escolhido para ter valor. O mito de que a solidão é algo vergonhoso. Em seu lugar, algo mais suave, mas infinitamente mais poderoso, começa a emergir. Uma consciência que afirma: eu sou inteira, eu sou sagrada, eu sou conectada a algo maior do que a validação externa. E aqui está o ponto mais transformador. Quando uma mulher escolhe viver sem um homem, por vontade própria, e não por falta de opção, ela não está apenas rejeitando relacionamentos. Ela está redefinindo o que é um relacionamento. Afinal, imagine duas pessoas que se unem não por medo, necessidade ou pressão social, mas por verdadeira liberdade. Que tipo de amor pode nascer daí? Carl Jung sugeria essa forma mais elevada de relação, uma união sagrada em que ambos os parceiros se tornaram seres individuados, ou seja, não se fundem de forma doentia um no outro, mas permanecem enraizados em si mesmos, ao mesmo tempo conectados. Não é sobre perder-se em alguém, mas sim estar ao lado de alguém plenamente desperto, vivo e consciente, e escolhê-lo, dia após dia. Esse é o nascimento do que alguns chamam de relacionamento consciente, o encontro de duas almas soberanas, não duas metades quebradas. E aqui está o paradoxo. Às vezes, para estar pronta para esse tipo de amor, a pessoa precisa primeiro caminhar sozinha. Precisa encontrar sua própria alma no silêncio. E, para algumas mulheres, essa jornada se torna tão rica e sagrada que elas decidem continuar por esse caminho, mesmo sem um parceiro romântico, porque o amor que cultivaram dentro de si já não é mais uma necessidade desesperada, mas uma abundância que transborda. Essa revolução pessoal, de mulheres que escolhem sua própria inteireza, está, silenciosamente, transformando a sociedade. Cada mulher que escolhe a paz interior em vez da pressão social, o crescimento em vez da conformidade, a si mesma em vez da aprovação externa, não por raiva, mas por amor profundo, está curando feridas de gerações.